Olha, meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. Pior do que a ladroagem, porque a ladroagem, para mim, ela é um indicador muito sério. Essa ladroagem, propinagem, esses propineiros, esses sem vergonhas, essas pessoas que não são patriotas, isso indica a riqueza do Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Essa nossa crise, ela existe até por nossa culpa, porque nós votamos nesses picaretas sem vergonha que estão aí ocupando a política nacional com carinha deslavada, não é? Porque a gente vota ainda numa marca, a gente vota ainda numa maquiagem, num implante de cabelo. Ó, o meu não tem, ó, tô carequinha. A gente vota ainda no menino bonzinho, na menina boazinha, ou no briguento. Nós temos que começar a votar em currículo. Nós temos que começar a votar em ação, comportamento, conduta ética, moral. Ética e moral. Conduta ética, respeite a lei. Conduta moral, respeite os costumes. Porque o povo brasileiro não é povo da ladroagem, não. O povo brasileiro é povo honesto. Então eu digo, toda esta verba aí que nós temos, é um bom sinal, diz que o Brasil é um país riquíssimo, riquíssimo. Por isso que essas empresas hoje, você pega a JBS, é uma das maiores, se não a maior empresa processadora de proteína do mundo, de carne, não é? Esse dinheiro veio da onde para essa JBS? Para esse Joesley, né? Como é que é o nome dele? Joesley Batista. Joesley Batista, tirou aonde? Do BNDES. Você acha que os belos olhos dele, trabalhando de sol a sol, vão dar esse império na mão dele? Não! Isso aí vem do que agora está aparecendo. Mesma coisa o senhor Marcelo Odebrecht, herdeiro, o senhor Emílio. Fico até revoltado porque conversei com um juiz federal aposentado, tá aqui, tá gravado. E ele falou, conheço o Emílio, antes do escândalo todo. Conheço o senhor Emílio, é uma gente trabalhadora. São gente trabalhadora, assim, propineiros, ladrões. E eu disse no começo do programa, assassinos. Por que assassinos? Porque estão matando os velhinhos no SUS. Estão matando os velhinhos sem remédio nos postos de saúde, nos centros de atendimento à saúde. Estão matando gente, enfiando dinheiro no bolso, indo para Miami, para a Europa. Hein, seu Sérgio Cabral? Safado. Lá com lencinho, jogando lencinho, tomando champanhe importada. Enquanto isso, tem gente na fila do SUS morrendo. A política tem que mudar. Tem que mudar com urgência a política e nós temos que mudar. Porque o nosso voto vale muito. O nosso voto vale muito. Nós temos que escolher pessoas dignas. Não precisa ser pessoa inteligentíssima, riquíssima, porque todos são riquíssimos, todos são latifundiários. Talvez o Tiririca não seja, né? Não sei se ele já começou a ser. Não, ainda parece que não. Todos são latifundiários, todos têm fazendas, todos têm poder aquisitivo, né? Então, nós temos que começar a dar essas... E são nossos servidores, hein? Eles são nossos servidores. Agora veja a situação. O Bonitinho, o Aécio Bonitinho, é presidente do PSDB. Eu me sinto um pateta quando eu me lembro de uma outra que está na lista de tiro, que está aí sob os olhos da Lava Jato, Dilma e Aécio. Olha a qualidade dos líderes que nós colocamos para disputar uma presidência da República. Dilma e Aécio. A falcatrua, a propinagem não terminou. Essa denúncia agora
como é que é o nome do rapaz? Eu não quero decorar esse nome. Eu não quero decorar esse nome. Joesley Sim, Batista. esse daí, para mim, também não vale nada, tá? Mas esse nome desse rapaz aí, o Joesley, nome em inglês, francês, sei lá que nome é esse, tá? É rico, então ele está no outro patamar. Come filé mignon, deve estar no outro patamar, né? Você come filé mignon todo dia? Não, não come. Ó, Rodrigo, tem que comer um filézinho. Né? Vai lá, vai, compra um do friboi. Não? A hora que você estiver comendo, você fala, eu paguei 2 vezes, uma no imposto, a outra no açougue. Sei lá se tem açougue. Nós temos que mudar esse país. Muita gente está falando, presidente Temer, renuncia. Eu não falo isso, não. Eu falo assim, ministro Antônio Herman Benjamin, dê essa sentença, Tribunal Superior Eleitoral, casse a chapa Dilma Temer. Por quê? Porque é a única maneira constitucional, legal, imediata, rápida, de eleições diretas, sem promover PECs, sem promover nenhuma emenda constitucional. Vou explicar direitinho para você, anote aí. Nós temos hoje essas ações, ação de investigação judicial eleitoral. Aliás, o PSDB é que propôs, né? Não é? Quem sabe o PSDB consiga salvar a nação com esta ação proposta, porque tem lá a ação também de impugnação de mandato eletivo no Tribunal Superior Eleitoral e todas nas mãos do ministro, que é o ministro competente, relator, Herman Benjamin. Ministro, vamos acabar com esse processo, vamos dar a sentença, pronto, acabou a chapa Dilma Temer, pelo artigo 224, deixa eu ver se eu tenho certinho aqui, né? Pelo artigo 224 da lei eleitoral, nós vamos então poder, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral, ele deve imediatamente convocar eleições. Entendi. Imediatamente. Anulada a chapa Dilma Temer, imediatamente eleições. É a única maneira não traumática, rápida, para a gente poder ter eleições diretas já. As eleições diretas já, vocês sabem muito bem a quem vai favorecer, né? Hoje nós vamos ter uma disputa entre Bolsonaro, entre Dória, entre Ciro Gomes e entre Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje o Lula conta com um grande apoio. Então vocês tenham a certeza que nossos problemas não terminaram, não é? Não terminaram. Então, meus amigos, difícil. Bom, e se o Temer renunciar? Artigo 81 da Constituição. Porque o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele tem por objeto regular a substituição do presidente em 2 casos. Basicamente são 2 casos. Morte, então esse é o objeto, morte ou renúncia. A legislação eleitoral é por improbidade, é com crime contra a ordem eleitoral. Então são questões de mérito diferentes que são avaliadas. Se o eventual o presidente Temer renuncia, né? Se ele vier a renunciar, aplica-se o artigo 81 da Constituição Federal, parágrafo 1º, aí tem lá a sucessão, né? Ele vai renunciar, assume imediatamente quem? O presidente da Câmara. Quem é o presidente da Câmara Federal? Rodrigo Maia, que é do PMDB. Então, veja, imediatamente ele vai ocupar a presidência. Vai ficar tudo na mão deles mesmo, né? Mas aí o Temer vai ter o problema seríssimo, que ele vai cair, fica sem foro, o ex-presidente vai sentar lá no tribunal do Moro. A verdade é essa. Então, 81, parágrafo 1º, renuncia, a renúncia feita pelo presidente, aplica-se a substituição legal prevista no 81, parágrafo 1º. Agora, se o Tribunal Superior Eleitoral vier a considerar impugnada a chapa Dilma Temer, não é? Imediatamente o tribunal tem que propor novas eleições, isso é da lei eleitoral, o próprio tribunal vai chamar novas eleições e
e aplica-se ao Temer e à Dilma, porque no processo de impeachment, a Dilma foi empichada, mas ela não teve a restrição dos seus direitos políticos aplicada, porque o Ricardo Lewandowski, o ministro, que era presidente da Casa do Supremo naquela época, não aplicou, não sei por quê, porque aqui nesse país cada um faz o que quer, cada um interpreta o que quer, cada um tem um mandato, cada um tem uma função pública e acha que é Deus, cada um faz o que bem entende com a lei. Por isso também que não dá para saber exatamente se o que eu estou falando vai ser respeitado, porque o que eu estou dizendo aqui, ao informar os artigos legais, define o caminho da lei, né? Da lei. Agora, sabe-se lá, vamos fazer uma emenda constitucional, muda isso, ou o ministro define qualquer coisa, porque perdendo no Tribunal Superior Eleitoral, é bom informar vocês, há ainda recurso, e o recurso é extraordinário. Só que como aquela corte, Tribunal Superior Eleitoral, ela tem uma função constitucional originária, ao interpor um recurso que irá para o Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário, esse recurso não concede o efeito suspensivo à decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Interessante isso, né? Então, mesmo recorrendo, obrigatoriamente, olha a bagunça que pode surgir aí, obrigatoriamente, o TSE, se impugnou a chapa Dilma Temer, deve, sim, convocar novas eleições. Porém, vamos imaginar que convoque, a gente vote, e daí o Supremo entenda indevida a impugnação. Sabe o que vai acontecer? Mais uma bagunça jurídica. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não é? Nós, cidadãos, nós temos só que lembrar que o mais importante de tudo é que não haja subversão da ordem pública. O mais importante é que nós mantenhamos nossa conduta de cidadania, que não haja violência nas ruas. Haja protesto, sim, válido, previsto, é da liberdade de expressão de cada um, mas que nós consigamos manter esse país na ordem e na moral e na conduta ética necessária para ensinar para esses políticos qual a verdadeira natureza do povo brasileiro. E tenho dito, palavra de honra.